Olá, eu me chamo Eni e sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter. Vou fazer uma apresentação do meu portfólio, que é uma atividade da fase A2, sobre educação sustentável. A proposta do produto que eu trago visa conscientizar o aluno sobre a economia circular e construir uma compostagem doméstica ou no espaço educacional. O modo de produção linear, extração, produção, uso e descarte, está consumindo recursos em uma velocidade maior do que a capacidade da Terra de se regenerar, além de deixar um rastro de resíduos. A atividade econômica linear, ela consiste em produzir, consumir e descartar, ou seja, transformar recursos brutos em artefatos e depois em lixo, de maneira irreversível. Esse cenário, além de trazer impactos na natureza, como as mudanças climáticas e uma quantidade enorme de resíduos sem propósito, também evidenciou a urgência de um novo modelo econômico. A economia circular surgiu estrategicamente para o desenvolvimento sustentável, pois os novos modelos de negócio contribuem para a redução nos impactos das mudanças climáticas. São três os princípios da economia circular: preservar e aumentar o capital natural, controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de recursos renováveis; otimizar o rendimento de recursos, fazendo circular produtos, componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo técnico quanto no biológico; e fomentar a eficácia do sistema, revelando as externalidades negativas geradas e excluindo-as do projeto. Para atender a esses princípios, a economia circular, ela separa os materiais em componentes biológicos ou naturais e técnicos, e cada tipo em seu respectivo ciclo. Assim, como o ciclo natural não tem fim e nem gera resíduos, um exemplo disso é a natureza, né, onde tudo se renova, o ciclo técnico ele deve ter apenas componentes que permaneçam dentro de novos ciclos, sejam de reuso, compartilhamento, conserto ou remanufatura, respeitando a pirâmide de valor que coloca a reciclagem como a última opção de recuperação de valor. Nós estamos vivendo uma nova era de revolução tecnológica que transforma fundamentalmente a produção e consumo, e também nos transforma como indivíduos e consumidores. É a revolução digital, levando às mudanças culturais e comportamentais dos consumidores. O novo consumidor ele pesquisa tudo na internet antes de comprar, não é verdade? A economia circular, ela provoca uma redefinição de valores e atitudes, reavaliando o processo produtivo e redesenhando produtos e serviços. Ou seja, o produto vira serviço e o consumidor vira usuário. Produtos são feitos para durar, para serem consertados, reutilizados e compartilhados, de forma a não gerar resíduos e otimizar o uso dos recursos naturais. Pensando na conscientização do aluno sobre esse modelo de economia, o produto sugerido é a compostagem. Então, como eu disse, o produto sugerido é a compostagem e o público-alvo, alunos do ensino fundamental 1 e 2, a partir da quarta série, comunidade do entorno e familiares também. Bom, continuando, todo o processo de degradação de matéria orgânica na presença de oxigênio pode ser considerado como compostagem. Porém, a forma como diferentes fatores, como a umidade, a aeração e temperatura, são combinados e controlados, é o que caracteriza os diferentes métodos de compostagem. Nesse slide, nós temos um modelo de compostagem formado por três caixas, que nós chamamos de caixas digestoras, e a última é a caixa coletora, que vai coletar o chorume, né? O líquido que vai ser retirado no final. Podem também usar bambonas, sacos plásticos mais grossos, desde que consiga fechar bem ou que se encaixem bem, no caso das caixas.
Pode-se utilizar um recipiente pequeno de cozinha, que vai receber diariamente, né, os resíduos, como os restos de comida. Não se coloca nem carne ou alimentos cozidos, arroz, feijão, essas coisas, mas pode pôr borra de café, casca de ovo. E aí eu depois passar para o recipiente maior, que daí vai acumular, né, os resíduos do pequeno até ficar cheio. É importante que se utilize para cobrir esses resíduos um material seco, como palha e restos de jardim, que vai adicionar carbono e volume à pilha, né? E essa pilha deve ficar totalmente protegida por essa palha para evitar a perda de calor e umidade e a proliferação de organismos indesejáveis, né? Na segunda caixa vai se formar o humus da minhoca, que é rico em nutrientes para a horta ou vaso, e na decomposição desses materiais vai se formar esse líquido que nós chamamos de chorume, que é rico em nutrientes e ótimo para regar as plantas do seu jardim, do seu pomar, ou mesmo poder ser aplicado nos vasos. Tem que dizer que esse líquido ele é muito forte, então ele não pode ser jogado diretamente sobre as plantas, tem que diluir com água, numa proporção de 200 ml desse líquido para 2 litros de água, por exemplo. Nos próximos slides, agora eu vou falar sobre a proposta de compostagem no ambiente escolar. O modelo de gestão de resíduos orgânicos em unidades escolares segue os mesmos princípios dos outros modelos, porém com cuidados adicionais na escolha do local, da equipe de manutenção e no aproveitamento pedagógico da prática da compostagem junto aos alunos. Nos próximos slides, eu vou falar sobre as etapas para a implementação da compostagem em unidades escolares, porque possui algumas especificidades, conforme segue. Bom, quais são as etapas, né, de compostagem no ambiente escolar? Primeiro, caracterizar os resíduos. No que consiste? Consiste em conhecer os resíduos gerados, separando pela origem do resíduo e pesando cada amostra. Identificar as fontes possíveis para o fornecimento de palha e serragem para a manutenção das grelhas de compostagem, bem como as possibilidades de destinação do composto. Nessa etapa, a gente pode, inclusive, envolver os pais de aluno no auxílio com o fornecimento das fontes de carbono, como as aparas de grama, folha seca e serragem. Depois, nós temos que dimensionar o pátio, ou seja, os dados obtidos a partir do estudo de volume dos resíduos gerados na unidade serve de base para a elaboração do projeto técnico, dimensionando as áreas para armazenar palha, serragem, folhas, fazer a lavagem das bombonas e também o depósito de ferramentas e sistema de drenagem. Na etapa 4, a sensibilização da equipe ela deve ser iniciada pelo pessoal da cozinha, responsável pela separação na fonte dos resíduos orgânicos, armazenando-os em recipientes específicos e adequados. Além da preparação da equipe que irá operar a coleta e o pátio de compostagem, é muito importante que os professores sejam preparados para explorar o tema em suas atividades com os alunos. Por se tratar, em geral, de pequenos volumes a serem compostados, é possível envolver toda a comunidade escolar, incluindo os familiares dos alunos, na operação das leiras, criando-se uma tabela ilustrada dos cuidados necessários e dos passos da operação. O acompanhamento também é muito importante. É importante que haja acompanhamento técnico de equipe especializada na construção das primeiras leiras. É também recomendável um acompanhamento técnico periódico para garantir a qualidade e segurança de todo o processo. Quais são as necessidades identificadas no ambiente escolar desse projeto? Eu começo falando sobre inovação. A inovação ela está em toda parte da nova economia. Na escolha dos materiais, no design de produtos, serviços e plataformas que influenciam o modo como nos comunicamos e consumimos, gerando novos modelos de crescimento. A economia circular, ela redesenha o modelo produtivo e cresce de forma diferente, desconectada da exploração dos recursos naturais.
Nela, os resíduos que antes eram descartados são utilizados para a produção de novos recursos, como fertilizantes, biogás e geração de energia elétrica, por exemplo. Os materiais que antes eram descartados, eles podem ser reutilizados e reinseridos em novos ciclos produtivos, gerando renda e emprego. Nós precisamos mudar a lógica de produção e consumo e suprirmos nossas necessidades sem geração de resíduos. A conscientização dos alunos sobre esse modelo de economia, bem como o projeto da compostagem no ambiente doméstico e no educacional, é uma necessidade urgente, a fim de reduzirmos a exploração dos recursos naturais, minimizando os reflexos negativos da economia no meio ambiente e na saúde humana, principalmente se pensarmos no crescimento da população daqui a uns 30 anos, por exemplo. Bom, sendo assim, nós temos pelo menos 2 motivos fundamentais para a reintrodução da compostagem no nosso dia a dia. O primeiro é resgatar uma alternativa de destinação dos resíduos orgânicos ambientalmente adequada, de baixo custo e facilmente assimilada pela população. E o segundo é a obtenção de um composto orgânico de alta qualidade, que serve como fertilizante orgânico para diferentes objetivos, como adubar hortas e jardins urbanos, e que vai contribuir para a ampliação de áreas verdes, para o aumento da biodiversidade, segurança alimentar e do surgimento de cidades mais saudáveis e resilientes. Bom, gente, eu não podia deixar de falar que, associando a compostagem com a jardinagem e a agricultura no ambiente escolar, transforma-se um potencial problema ambiental em fonte de saúde coletiva, promove a reconexão com a terra e aprofunda seus laços sociais. Nesse slide eu vou falar de que maneira nós podemos avaliar esse projeto junto aos alunos. Sobre a economia circular, o impacto na natureza e na sociedade, nós podemos aplicar um teste de múltipla escolha. Já a compostagem, ela pode ser explorada de várias maneiras no ambiente escolar e tem um grande potencial mobilizador e integrador da comunidade como um todo. Estudantes, professores, funcionários, familiares. Então, nesse caso, a avaliação pode ser através do aproveitamento do potencial pedagógico do processo e do impacto na mudança de hábitos na escola. Para isso, é necessário que os professores se apropriem dos princípios da compostagem e explorem as suas diversas dimensões e interrelações nas atividades com os alunos. Por exemplo, através da prática de redação nas aulas de português, mas também pode ser aproveitado nas aulas sobre meio ambiente, química e até na matemática. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e deixem aqui seus comentários. Muito obrigada!